Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior, estou aqui gravando algo direto da Campus Party 2014, 7ª edição. Tentamos juntar alguma galera para fazer um barulho, falar sobre portais cristãos, falar sobre geração de conteúdo, mídias sociais, tudo que está acontecendo, mas nem todo mundo que queria estar aqui na feira não esteve. O Cristiano Machado, lá do Crentaço, chegou até estar em São Paulo, mas teve que vazar, então tá aí aqui eu e o Marcelão, que viemos lá de Uberlândia, direto do manifesto, para tentar compartilhar algumas ideias sobre o que está acontecendo nessa edição. E aí, Marcelão, qual que é a tua percepção sobre a feira? Tem muita gente ligado, agora ela tá balançando pra caramba ali, ó. Ah, deixa rolar. Então bora. Na minha visão é o seguinte, tá todo mundo aqui, muita gente tá individualmente aqui, mas num grupo formado, fechado, não tem. Tá todo mundo assim, cada um pra si e tal. Então você tem o pessoal da robótica que se encontra, vamos fazer um robô. O pessoal do jogo, eles têm mais interatividade porque eles estão interagindo cada um pega um jogo e vai disputar com o outro. E será que a geração de conteúdo cristão, quando a gente fala dos portais, das mídias sociais e tudo mais, também está cada um na sua casa lutando pela sua própria coisa, mas a galera não tem a capacidade de se juntar para produzir algo junto? Não, eles estão preocupados, a maioria dos portais, é falar mal, disputar lugar, uma fogueira de vaidades com Beltrano, Ciclano, que eu faço melhor, o meu Deus é melhor que seu Deus, mas não está lembrando do povo que está aqui, que não conhece a Deus. O grande desafio é esse. Muita gente me critica por dizer que eu falo mal de todo mundo na internet. E eu acho isso ofensivo, porque não é verdade, eu não falo mal. A crítica, obviamente, faz parte do processo, mas a gente, de certa maneira, quando tenta citar as escrituras para defender um ponto de vista, nós estamos pensando pela ótica dessas pessoas que estão aqui. Sim. Dos caras que estão olhando aquilo que a gente está chamando de fé cristã e não estão concordando ou não estão entendendo o que é melhor. Então a nossa crítica é fundamentada na percepção. A nossa crítica não é diferente da crítica do cara que obviamente ainda não compreende as escrituras. Nós tentamos, na verdade, fazer a ponte entre aquele cara que não conhece e o entendimento, o conhecimento bíblico. A partir disso, então, a gente vai limando aquilo que não é conveniente e tudo mais. É o certo. Aí a galera diz assim, no Facebook é muito fácil, você vai lá, critica isso, critica aquilo. Quando então que a gente propõe é algo concreto? E talvez esse seria um evento, que seria uma oportunidade de todo mundo que está produzindo conteúdo, produzindo mídias sociais, se reunir para discutir isso. Você vê, são 7 dias. 7 dias dá para fazer muita coisa. Tá faltando organização, então. Tá faltando um pouco de empenho da galera, né? É porque eles não têm a busca dessa visão do todo aqui, que não conhece a Deus. Então eu acho que esse vídeo, de certa maneira, é um apelo para que a galera aí que trabalha com mídias sociais e fé cristã esteja participando em peso nas próximas edições. Eu sei que a feira tem sempre aquele saudosismo de outra edição foi melhor, lá. A gente é velho aqui na feira, né? Mas a média de idade está abaixo do que a gente gostaria. Vocês têm uma noção, a gente anda por aqui, só tem gente nova, os velhos tá tudo aqui, ó. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem que viver o hoje, preocupar com essas pessoas que estão aqui hoje. A gente não está disputando denominação, disputando nada. A gente quer simplesmente levar a palavra de Deus para esse povo que está aqui. Eu notei uma coisa, tem muito obeso aqui. Essa obesidade vem do quê? É o cara que fica sentado horas a fio no computador, comendo bobagem. Quer dizer, ele está no mundo dele. Tipo nós, mas o cara tá ali. Como é que alguém vai chegar nele? Ele tá no quarto dele, ele tá no escritório dele. Como que alguém vai chegar nele? Quer dizer que fazer rolezinho no shopping gospel não vai dar certo para ler a Bíblia? Não vai dar certo. Então, a galera acaba sendo tendo uma percepção ruim das críticas que a gente faz, dos comentários que a gente faz, mas nós estamos tentando pensar fora do quadrado, chamar atenção para a igreja, para tudo aquilo que está rolando, de que existe um universo de pessoas que ainda não compreendem os valores que nós entendemos como base para a vida do cristão. Agora, como que essas pessoas vão entender se a gente não estiver aqui convivendo com elas para poder explicar? Exatamente. Cadê o evangelismo na era cibernética? Acabou esse negócio de ir pra praça, dançar, pregar, ainda existe. Mas a quantidade de gente que tem aqui são quase 7 mil pessoas aqui dentro. Todo mundo ligado, plugado na internet, 24 horas por dia. E o mais interessante é que até quando a gente fala de tecnologia, redes sociais e tudo mais, o social é o mais importante na rede.
uma rede sem o social ela é inútil. Então, quer dizer, o relacionamento continua sendo a coisa mais importante. Exatamente. E a gente, como cristão, defende a ideia de que a relação dentro da igreja, o convívio com as pessoas é o foco mais importante, mas na hora do vamos ver, a gente prefere se fechar dentro de um gueto lá dentro da nossa realidade, dentro da nossa igreja, dentro da nossa cidade. É muito a zona de conforto. Nossa zona de conforto. O desafio que eu acho que é válido para a nossa geração é tentar entender a angústia das pessoas, tentar entender o ponto de vista das pessoas. Então, por isso que a gente tem se esforçado por exemplo, assistir muitos vlogs, ver opiniões diferentes, assistir palestras de pessoas que têm opiniões divergentes daquilo que nós pensamos. Um cara, por exemplo, que eu acho interessante é o Cauê Moura, que faz aqueles vídeos dele gritado, nem todo mundo curtiu o estilo. Também não é muito meu estilo, a gritaria e tal, mas eu acho a concepção das ideias dele muito interessante. A gente tem que apurar a ideia que está sendo transmitida. E detalhe, ele se diz ateu e desce o pau nos crentes, desce o pau na igreja, desce o pau em tudo. Mas eu entendo a percepção dele. Eu entendo que, pelo que esse cara conheceu, do que é ser cristão, do que é igreja, do que é Deus, ele está totalmente certo em descer o pau nisso tudo. Agora, como que essas pessoas vão poder mudar a sua concepção se a gente não tiver presente para mostrar que existe o remanescente, que existe algo diferente disso? Verdade. Então é uma bomba, né? A gente desce o pau nas pessoas que criticam a fé cristã, a gente desce o pau nas pessoas que dizem que todo crente é ladrão, que todo crente só quer dinheiro, todo pastor é safado, mas a gente não mostra que existe o remanescente. E como a gente vai mostrar se a gente não conviver com as pessoas? Essa é a grande bronca, esse é o desafio que a gente tem que viver aí nesses dias. E a questão de aproveitar a internet para evangelizar. A gente não deve tratar denominação, tratar nada que se diga desses pontos polêmicos da igreja, mas sim de tratar de vida, de relacionamento. Às vezes a pessoa está tão angustiada que ela se tranca, se fecha e ela vai conversar com quem? Eu, no geral, eu nunca planejei fazer um evangelismo por rede social nem nada. Acho que nunca foi o meu foco. Mas acaba que é natural. As pessoas falam assim, por que você posta coisas relacionadas à fé cristã? Ué, porque eu tô cheio disso. Então, quando eu tô cheio disso, minha vida tá cheia disso, naturalmente eu falo das coisas que eu vivo. Então a gente está sempre falando, por exemplo, dos absurdos que fazem em nome de Deus, dos abusos que cometem com relação a pessoas, mas também das coisas inspiradoras. Só que, obviamente, as coisas inspiradoras não chamam a atenção, então a galera só vê as críticas. E são muito pequenas em relação a toda esse... Mas tá gerando aí. Quem não faz parte das igrejas, não faz parte desse movimento gospel, vê. Isso que é interessante. Quem me xinga, quem me ofende, é crente. Mas quem na verdade fala assim, cara, eu nunca vi ninguém falar dessa maneira, é o cara que ainda não faz parte de nenhuma igreja, não está contaminado pelo sistema religioso. Então eu acho que o que a gente percebe é que há uma hipocrisia da nossa parte, há uma falta de empenho em se relacionar com as pessoas, entender a maneira que elas percebem o mundo e exatamente ao entender isso, conseguir levar... É que essas pessoas não entenderam. O que você está fazendo não é para elas. Elas não entenderam, não é pra elas. Como é que eu faço? Eu ponho no site lá assim você é crente? Sim, aí cai no diante do trono.com. Mas elas têm que entender isso. Parar para pensar o seu ponto de vista. Eu fico pensando o seguinte, quando um cristão ele entra no site da Bíblia Freestyle, por exemplo, e ele não tem maturidade para digerir aquilo, então ele vai se contaminar, ele vai se envenenar, ele vai amaldiçoar minha mãe e outras coisas. Se ele não tem a capacidade de filtrar o conteúdo para entender que aquilo não é para ele, então o que impede esse cara de filtrar pornografia quando chega no computador dele? Porque é o mesmo uso do bom senso. Sim, por exemplo, a pornografia eu quero distância dela. Da mesma maneira, a bebida eu quero uma distância confortável dela. Eu posso consumir bebida, mas eu tenho que saber muito bem qual é o limite. Se eu não fizer isso, eu me torno um alcoólatra ou eu me embriago e peco. Da mesma maneira, as drogas. Então, não é porque alguém está usando droga do meu lado que eu tenho que me sentir agredido. Eu vejo por outro lado. A questão é o seguinte, essa pessoa que é crente, que vê a Bíblia, freestyle, ela faz parte de um sistema que onde está todo mundo com a mesma cabeça. Ela foi ensinada assim, ela vai ensinar desse jeito. Então é uma bola que não tem fim. Como é que nós quebramos isso, né? Mas nós vamos ter que brigar muito. Por isso que a participação da galera nesse tipo de evento é tão importante, né?
Bom, acho que essa é a nossa percepção sobre a feira. Talvez em outra ocasião a gente grave mais alguma coisa. E o apelo é esse: se você é cristão, se você produz conteúdo, se você não produz, é hora de começar a fazer um blog, gravar um vlog. Às vezes você tem uma ideia que não sabe como é que você vai dar o inicial disso. Vamos conversar, a gente vai junto. E talvez numa próxima edição, uma das coisas que eu tenho pensado já há um tempo é tentar gravar alguma coisa, explicando para as pessoas o equipamento que eu uso e como que eu faço. Porque é muito simples, tem gente que acha que tem mega produção, tem estúdio, caramba, eu tenho um quarto lá em casa, né? Que eu passo chapa, minha esposa não entrar lá, que se ela ver o caos, ela divorcia de mim. E assim nós vamos levando. Beleza? Espero que você tenha curtido essa conversa. Se tem alguma sugestão, crítica, tal, xingar minha mãe, os comentários abaixo, deixa um like aí, dá um like se você não gostou, um abraço pra galera. E vocês vão ver as imagens aqui da feira, só para vocês notarem a quantidade de pessoas que estão aqui dentro. Só para ter uma ideia de tanto de gente que precisa. E como é que nós vamos fazer daqui para frente? É isso aí, valeu e até a próxima.